Senhoras e senhores, presta atenção que a bomba está na tela. As orgias de Daniel Vorcaro. Polícia Federal define critério para enquadrar políticos. Explodiu aquilo que nós já havíamos falado. O tal do Daniel Vorcaro, ele tinha uma espécie de teia, a da qual ele atraía as moscas para a aranha lamber aí autoridades, políticos, os mais, né? Bambambam da República, lá estavam nas festinhas bundalelê do tal do Daniel Vorcaro. São duas situações que a gente precisa comentar. Que haviam essas festas com belas garotas, nudez para todo lado, é melhor nos deles do que no nosso, né? Mas tudo bem. Então havia. E há comentários aí de uma galera que gosta de um menininho, não é? Umas meninas que gostam de umas menininhas, mas que aí a luz do dia, né? São casados, muito bem casados, ostentam um casamento de muitos anos, mas nas festinhas do tal do Vorcaro, rapaz, ninguém era de ninguém. Um surubão a céu aberto. Presta atenção, a informação é dele, o polêmico Guilherme Amado, lá no Platô BR, tá? Vamos lá. A Polícia Federal passou a tratar com critério técnico e não moral um dos capítulos mais sensíveis da investigação que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Os encontros sexuais que, segundo o inquérito, eram organizados por ele, com a presença de empresários, políticos e outras figuras públicas. Para os investigadores, a simples participação em orgias não configura crime e, isoladamente, não é o objetivo da persecução penal. Vou fazer um adendo aqui, exatamente. Se o cara, né, é menino de dia, à noite ele acha que é menina. Se é menina de dia, à noite acha que é menino e sai pegando geral, né? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Isso é um problema dessa galera que ia lá nessas festas, festinha na piscina e o pau quebrava. Ninguém era de ninguém. Isso é um problema deles, tá? Mas, para os investigadores, isoladamente, isso é um problema deles. Mas a questão era o motivo que o Daniel Vorcaro utilizava esses encontros sexuais. Este tem sido o encaminhamento dado aos órgãos de agentes públicos que participaram das orgias em que a Polícia Federal tem analisado se vai ou não pedir a abertura de inquérito. A existência dessas orgias já está descrita em um relatório da Polícia Federal nas mãos de André Mendonça, o novo relator do caso. Nele, os investigadores afirmam que as orgias faziam parte de uma engrenagem de corrupção sofisticada. Lembra do tal do Epstein lá nos Estados Unidos? É algo parecido que o tal Daniel Vorcaro fazia aqui no Brasil. Lembra também do Didi, lembra daquele rapper Didi? É a mesma coisa, né? Os caras iam lá para uma mansão, levava meninas, levavam meninos, tudo à disposição. Eu acho que hoje eu gosto de uma loirinha. Não, acho que hoje eu gosto da morena. Não, ontem foi a loirinha, foi a morena hoje, mais tarde eu quero um morenão. Meus queridos. Rapaz, o entendimento atual da Polícia Federal é que o tema ganha relevância criminal quando esses encontros se conectam com outros fatos sob apuração. A linha que separa a curiosidade privada do interesse público está na eventual vinculação de participantes e práticas ilegais investigadas, como decisões administrativas suspeitas, favorecimentos indevidos, tráfico de influência, corrupção e etc. O que acontece, minha gente, era o seguinte: aquele ali, ele gosta de um belo de um moreno,
né? Vem cá na minha festa que vai ter um moreno te esperando. Chegava lá, pau cantava, né? Literalmente o pau cantava. Aí, meus queridos, o tal do Vorcaro, né? Falava, lembra, meu querido, daquele dia que você foi lá, né? Naquele lugar, né? E tinha lá um negócio te esperando. Pois é, agora tem um preço. Vamos aqui que isso aqui tá ficando gostoso, hein? Nesses casos, a presença de agentes públicos ou de pessoas com poder decisório em ambientes bancados por Vorcaro pode servir como indício de proximidade, intimidade e possível uso de recursos financeiros, bens ou serviços como forma de criar vínculos e facilitar ilícitos, tá vendo? Lembra que você foi na minha festa? Lembro. Lembra que eu trouxe uma menina? Para vocês terem uma ideia, minha gente, o que tá lá é que o tal do Vorcaro, ele trazia até meninas estrangeiras. Ou seja, a menina ia lá, participava da festinha, se deitava com a autoridade brasileira, político, nem a língua falava, né? Só ia lá e tchaca na muchaca. E aí, meus queridos, não sabia nem quem era o cara. Depois da festinha, despachava a menina de volta lá para a Europa, para os países aí onde o Daniel Vorcaro mandava buscar aí os aperitivos. E aí, meus queridos, era para eles, para elas, e como eu tava falando para você, até meia-noite o menino é menino, depois da meia-noite o menino vira menina, a menina vira menino e o pau cantava, literalmente. Aí, o que acontece? Para ninguém saber, tá bom? Ah, não, pra menina não saber. Ai, nossa, essa noite eu tive um encontro e lá estava o senador fulano de tal, lá estava a autoridade fulana de tal. Ei, mas fulano é gordinho, mas é bonitinho, viu? O outro é veinho, mas ainda dá no couro. Para a Polícia Federal, os encontros funcionariam como mais um ativo utilizado pelo banqueiro para ampliar a sua rede de relações e influência, a ser analisado em conjunto com transferências financeiras, contratos, mensagens e outros elementos do inquérito. O problema, né, que eu até acompanhei aí um analista político, o problema não eram as meninas nem os meninos. Por quê? Eles traziam essa galera de outros países. As meninas iam lá, né, se deitavam lá com a turma que o Daniel Vorcaro levava para as festinhas, nem falavam, nem sabiam quem é. O problema é que o Vorcaro, né, mantinha tudo com gravações e conversas mantidas em mais absoluto sigilo, até que o homem foi preso. E a briga começou para destravar o celular do tal do Daniel Vorcaro. Ele negou várias vezes e a Polícia Federal entrou numa verdadeira guerra para destravar o tal do iPhone 17 Pro Max. Compre um desse também, se você... Vou fazer a propaganda de graça para a Apple, tá? Compre um desse, se por um acaso você é dessa turma, tem interesses obscuros. Meus queridos, não por isso, mas é realmente um excelente aparelho. A Polícia Federal, além da proteção do aparelho, que é realmente fantástica, o tal do Vorcaro mantinha uma espécie de contratação, né, de uma empresa, de um aplicativo que criava camadas extra de proteção. A Polícia Federal suou, tá bem? Ao ponto daquela delegada, né, quase implorar pro Vorcaro: libera a senha, pelo amor de Deus. E não deu certo, mas a Polícia Federal conseguiu. E, meus queridos, realmente, tudo aquilo que nós imaginávamos tem lá no tal do celular do Daniel Vorcaro. É explosivo. Na tela, o nosso querido doutor André Marcília, que vai comentar sobre as festinhas do Satanás lá na casa ou não sei se na casa, né, mas organizada pelo Daniel Vorcaro. Orgias do Vorcaro com
autoridades de Brasília e de outros lugares mais foram achadas pela Polícia Federal e estão no celular ao qual a Polícia Federal teve acesso, e a Polícia Federal está preparando um relatório sobre isso. Quem será que está envolvido, hein? Será que a gente vai ter agora o desprazer de ter que assistir autoridades, talvez até juízes, será que ministros nus? Pelo amor de Deus, já não chega às obscenidades que a gente tem o dia inteiro, ainda mais essa? Bom, talvez a gente tenha que passar por isso. Eu vou te explicar essa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam no canal, deixem o like, cliquem no joinha e também considere se tornar membro aqui do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Basta clicar na aba Seja Membro. Muito bem, é isso mesmo. Parece, a gente já falou aqui no vídeo anterior que a Polícia Federal ficou fula da vida com o STF, porque o STF falou mal dela nessa última reunião de quinta-feira, e inclusive está, como eu já falei em vídeo aqui anterior, preparando um inquérito para investigar os investigadores dos ministros. Os ministros foram investigados, ficaram fulos e agora provavelmente querem investigar a Polícia Federal para dar um basta nisso. E a polícia começa então a vazar para a imprensa, aquilo que ela sabe. E uma das coisas que ela sabe é sobre essas orgias do Vorcaro com autoridades de Brasília. E veja, não eram orgias de diversão. Ali era um balcão de negócios e o balcão eram as orgias. Você entende? Era uma forma de aproximar as autoridades de quem queria as corromper por sexo, por orgia, por obscenidade e assim por diante. Então, aquilo era mais uma forma de negociar, não era divertimento, vamos dizer assim, era negócio. E isso mostra como a coisa funciona com baixaria, com baixeza, com absoluta vulgaridade dentro desse circuito que, lamentavelmente, talvez envolva gente muito graúda. A gente ainda não tem os nomes, mas o Platô BR e também o My News, eles confirmaram que no celular do Vorcaro há provas dessas orgias, desses surubas, né, com políticos, empresários e sabe-se lá mais quem, e que a Polícia Federal prepara um relatório sobre isso. A hipótese investigativa da Polícia Federal é que Vorcaro, como eu mencionei, utilizava as orgias como ferramenta de corrupção e de obtenção de apoio político por meio da chantagem de figuras poderosas, ou seja, numa forma de agradá-las, né, entregando a mulherada e etc., mas também era uma forma de depois ficar com esse material na mão e chantagear essas autoridades, essas pessoas poderosas de Brasília. Com essa confirmação, claro, fica ainda mais claro o porquê da operação Abafa em torno do Banco Master e a revolta dos ministros do STF com as investigações autônomas e independentes da Polícia Federal. Temos aqui uma situação, né, absolutamente lamentável. O Daniel Vorcaro não é apenas alguém que, enfim, corrupto, mas é também alguém vulgar. E parece que levou muita gente graúda com ele nessa vulgaridade. É isso. O Brasil é isso aí, e a gente precisa limpar esse país o quanto antes. Quando isso sair, meus caros, olha, eu espero que eu já falei isso aqui, a gente expurgue de uma vez por todas. Não dá pra gente seguir assim num país. Não dá. A gente precisa limpar esse país. E de verdade, e para sempre. Se você gostou dessa análise, gostou desse vídeo, eu convido você... Muito bem, segue lá o nosso querido doutor André Marcília, lá nas redes sociais dele e também no canal do YouTube. Tem vídeo lá, né, praticamente todos os dias. O que está acontecendo no Brasil, o doutor está lá trazendo a análise dele. Para você ligado no canal Abordo Notícias, tá gostando? Tem muita coisa explodindo, meus queridos. Os poderosos, né? Porque eu vou falar uma coisa para você, essa galera não vai na casa das primas, né? Não vai na festinha lá que o Joãozinho tá organizando. Eles gostam do quê? De estar em festas
com outros, né, poderosos, festa de gente rica, e principalmente se for de graça, né? Porque o povinho para aceitar empresário pagar almoço, empresário pagar jantar, uísque, lagosta, só coisa boa. Eles gostam dessas coisas. Eles gostam das festinhas bundalelê. E cá entre nós, meus queridos, que a lei não condena esse tipo de coisa. Cada um faça aquilo que achar que deve fazer, né, nessa questão moral, né? Embora os cristãos, nós também de direita, a gente repudia esse tipo de ato, não é? Não é à toa que nós defendemos Deus, pátria, família. Então só aqui você tem duas situações. Primeiro, você sabe bem que o cristianismo, ele condena esse tipo de coisa. A gente tem aí, só no nosso lema, a gente tem a questão religiosa, nossa fé, Deus. Aí a gente vai para a família, não é? Nós valorizamos, nós defendemos a família brasileira. Aí você parte que alguns desses são casados, têm uma família, tem, né, uma aparentemente estrutura familiar. E, meus queridos, cá entre nós, que venham nomes, que venham pessoas, e se além de participarem dessas festas, estiverem ligados nas questões de corrupção, que paguem pelos seus o preço aí por serem dessa turma, tá? Porque cá entre nós, na hora que estavam lá todo mundo gozando a vida, vivendo, né? Aproveitando, ninguém estava lembrando de nós. Ninguém estava lembrando de nós. Aí, depois que eles vão para uma outra parte, nossa, esse cara é legal, hein? Levou a gente para uma festinha, pensa numas meninas da hora, né? Tinha até uns meninos assim meio musculoso, né? Quem gosta, gosta. Aí ninguém estava pensando na gente. Aí quando eles vão para outro nível, que parte para a corrupção, você sabe bem que quando há corrupção, a corrupção ela mata. O dinheiro que era para comprar o medicamento não chega. O dinheiro que iria para comprar a merenda não chega. O dinheiro para poder tapar um buraco, para evitar acidente, não chega. O dinheiro da infraestrutura, do transporte, o dinheiro para a cultura, o dinheiro para a educação, para a saúde, não chega. E eles que paguem pelos seus preços e também aí sejam expostos. Porque na hora de pagarem dos bambambãs, dos perfeitos, das autoridades, dos políticos defensores dos valores, estavam lá arrotando superioridade. E você, que é eleitor, ou você, pagador de imposto, alguns chamam de contribuinte, contribuição, para mim eu decido se eu contribuo ou não. Para mim eu sou pagador de imposto. Para você ligado aqui comigo no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, nos acompanhando, sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Vou fazer não é bem uma pausa, né? Faz parte aqui também do nosso programa. Eu preciso falar que é o seguinte: milhares de pessoas estão mudando de vida com um medicamento para controlar o diabetes. Você, assim como eu, que luta, né, com essa doença, sabe muito bem dos desafios para controlar o diabetes. Ih, rapaz, você só de ver um pudim, tua diabetes já vai lá em cima, né? Já pipoca lá para cima. O meu convite é conhecer o Fórmula para Diabetes. Mudou a minha vida, eu controlo meu diabetes usando esse medicamento. A minha mãe também utiliza. E o meu amigo Luiz, ele está disponibilizando isso para ser enviado ao Brasil inteiro. Como eu disse para você, ele já tem alguns clientes, principalmente ele revende isso
para algumas farmácias, mas você pode adquirir exclusivamente através desse número aqui, 69985004392. Você vai falar com o Luiz e vai mudar de vida, mas é agora mesmo, tá? Sabe o que você poderia fazer? Eu vou colocar um link pra galera que tá tendo acesso ao chat. Eu vou colocar um link no chat que você vai clicar, já vai abrir a conversa no WhatsApp com o Luiz. Aí você dá um oi, um boa noite, um boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo o nosso canal. E aí, assim que o Luiz te responder, você passa a falar com ele. Você pergunta, ô Luiz, como é que funciona esse negócio aí, esse medicamento que o Fábio tá falando aí no canal, tá falando todo dia agora. Como é que funciona esse medicamento? Tá bem? Faça isso, tá? Eu estou colocando agora, tá certinho aqui, o link para você falar com o amigo Luiz. Fábio, eu não tô vendo no ao vivo, eu não consigo acessar o chat. Então você copia esse número aqui do WhatsApp aqui embaixo e dá um oi para ele. Só dá um oi. Aí quando ele passar a te responder, aí você responde ele, pergunta. Por enquanto não, né? Não, tô acompanhando o canal, mas dá um oi para você não esquecer. Aí depois, na hora que você se lembrar, você já vai ter aí o número dele. Então, o que você faz? Ou clica aí no chat, pega o link que eu acabei de colocar, vai abrir a conversa no WhatsApp. Ou então, você tira um print e depois você manda uma mensagem e conheça esse medicamento. Fórmula para diabetes. Gente, realmente controla o diabetes. Obviamente, né, você sabe muito bem, tem que cuidar da alimentação, a prática de exercícios físicos. O medicamento em si vai te ajudar. É um medicamento que não tem efeitos colaterais, mas você precisa também fazer a sua parte. Ele é fitoterápico, 95% natural e não tem contraindicações. Fale com o meu amigo Luiz, ele vai te explicar melhor aí como você vai fazer para poder adquirir o tratamento completo para 1 ano ou apenas um frasco aí para você conhecer. Não é nem para testar, porque o medicamento já é testado. Beleza? A gente segue aqui no canal. Se você puder ajudar o canal com o Pix também, vai ficar aqui abaixo do microfone o número do Pix para você ajudar, para você abençoar. A Maiore Josefina, ela mandou 18,26. Obrigado, minha querida, pela colaboração. Se você também puder ajudar, fique à vontade, beleza? Extratos mostram que fundo ligado a Vorcaro investiu 35 milhões em resort com participação de Dias Toffoli. Depois que a Polícia Federal apresentou o relatório ao STF, o ministro declarou em nota que recebeu dividendos da Maredit, mas negou ter recebido pagamentos do executivo. Não, é bobagem, né? Imagina o quê? O Toffoli recebeu dinheiro? Não, o Toffoli recebeu dinheiro aí de ministro da Suprema Corte. Recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro? Besteira, né? Que isso? Aqui, ainda dando sequência aqui, rapaz, o bicho tá pegando e nós temos uma janela de oportunidade agora, aproveitando que o Lula tá fritando ministros da Suprema Corte, aproveitando que tá explodindo tudo, tá? 31 empresas têm ministros e familiares como sócios. O levantamento indica a presença de magistrados e parentes diretos em escritórios, holds, institutos e companhias imobiliárias. Os ministros também são empresários, né? Pois é, minha gente, é muita influência, não é? É muita influência. Presta atenção que o nosso querido Gustavo Gaia, tá? Vai falar agora para você a respeito dos extratos que provam que o dinheiro foi parar no tal do Taiaiá. Na tela, vamos lá, vamos acompanhar o nosso querido Gustavo Gaia. Conselho de Ética, e essa mentira é comprovada, ele automaticamente perde o mandato. Obviamente. Existe uma regra na Câmara dos Deputados que se um deputado federal mente no Conselho de Ética e essa mentira é comprovada, ele automaticamente perde o mandato. Obviamente, tem uma votação, mas dificilmente uma pessoa que mentiu e comprovadamente mentiu conseguiu manter o mandato. Eduardo Cunha perdeu o mandato dele, foi cassado pelo plenário porque foi descoberta uma mentira durante o seu depoimento no Conselho de Ética. Mas o que acontece quando o ministro da nossa Suprema Corte mente e depois é escancaradamente desmentido na imprensa nacional?
Dias Toffoli disse em algumas entrevistas que ele nunca havia recebido dinheiro do Vorcaro e que por isso ele deveria ficar à frente do relatório do Banco Master. Ele repetiu: nunca recebi dinheiro do Vorcaro. Só que vazou conversas entre Vorcaro e o Zettel. E olha que curioso. Primeiro vieram as conversas, que foram essas aqui que eu quero te mostrar. Você não resolveu o aporte do fundo Tayayá? Estou numa situação ruim. Lembrando, fundo Tayayá de Dias Toffoli. E o Vorcaro repete: paga tudo hoje. Parece que ele estava sofrendo alguma pressão, né, algum problema, alguma ameaça. E continua: aquele negócio do Tayayá não foi feito. Cara, me deu um puta problema. Onde está a grana? Zettel responde: no fundo dono do Tayayá, transfiro as cotas dele? Me fale tudo o que já foi feito. Pagamos 20 milhões lá atrás, agora mais 15 milhões. Preste atenção. 35 milhões do Vorcaro indo para o Tayayá, que pertence ao Dias Toffoli. Mas isso são conversas. Conversas podem ser desmentidas. Até eu diminuir o volume aqui. Conversas podem ser desmentidas. Pode ser que conversou, mas o dinheiro não foi passado. Só que aí, meus amigos, aparece essa matéria aqui que eu estou mostrando. Extratos comprovam repasses milionários de Daniel Vorcaro para a empresa de ministro Dias Toffoli. Documentos obtidos pelo Estadão mostram que aportes em fundo que comprou fatia do Tayayá batem com mensagem do dono do Master obtidas pela PF. Procuradas, defesa de banqueiro e ministro não responderam. Continuando. O fundo de investimentos usado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para comprar parte da participação do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli no Resort Tayayá, movimentou 35 milhões, segundo extratos obtidos pelo Estadão. As datas do aporte, feitos pelo cunhado do banqueiro, o pastor Fabiano Zettel, são simultâneas à costura da sociedade entre o fundo e a empresa do ministro. Também batem com mensagens obtidas pela Polícia Federal que Vorcaro pediu a Zettel que fizesse aplicações milionárias no empreendimento e ainda disse que estava sendo cobrado pelos repasses. Cobrado por quem? Quem estaria cobrando repasses para o fundo Tayayá? Seria o dono do Tayayá, o sócio oculto da Merit, cuja empresa é uma empresa de fachada na casa do irmão do Toffoli, que a esposa nem sabia da sua existência? Em nota divulgada anteriormente, o ministro negou ter recebido pagamento de Vorcaro, ter relação de amizade com o banqueiro. Procurado nesse sábado 14, ele não se manifestou. A defesa de Vorcaro também não respondeu os questionamentos. Os advogados de Fabiano Zettel disseram que não iriam se manifestar. O espaço segue aberto. A lambança que isso virou, ela é algo que supera todos os outros escândalos do Brasil. E eu vou te dizer por quê rapidamente. Os outros escândalos envolviam políticos. E políticos têm o hábito de tentar roubar de tudo que é jeito. Isso é conhecido, isso é notório. Mas existia uma percepção da população brasileira, não existe mais, de que os deuses ministros do STF eram seres intocáveis, imaculados, idôneos, reputação ilibada, e que eles jamais fariam isso. E agora está saindo aí matérias de que parentes e esposas de ministros do STF possuem 30 empresas, muitas delas escritórios de advocacia que recebem de outras empresas que têm processos no STF. Lembrando, esposa do Alexandre de Moraes, 130 milhões e não defendeu em nada. Um contrato que nunca existiu no mundo advocatício, tá? Nunca. É o maior contrato já visto sobre defesa de alguém, um advogado, para não defender em nada. Para não falar em nada, defendeu em um processo de queixa-crime, de calúnia contra um outro banqueiro. Um processo que, se eu fosse contratar o melhor advogado do Brasil, eu pagaria ele em torno de 50 mil reais. O que acontece quando o ministro mente e é pego na mentira? Ele permanece? Qual é a credibilidade das futuras decisões do Dias Toffoli? Ele saiu da relatoria, mas ele continua tendo voto nesse processo, tá?
ele continua votando. Quando o processo do Banco Master for para o plenário e for ter votação, Dias Toffoli continuaria votando. Se for para a primeira turma, Dias Toffoli também continua votando. Eu vi uma matéria hoje dizendo o seguinte, cara. Até peguei um pedaço dela aqui, ó. Não sei onde é que eu coloquei. Mas o STF hoje se tornou a maior ameaça à democracia brasileira. Esse é Gustavo Gae, parabéns aí, vídeo maravilhoso, né? Comentando aquilo que nós já trouxemos aqui no nosso canal. O deputado aí segue articulando, né? Inclusive apoiando a manifestação que está sendo convocada em todo o Brasil. Goiânia, né? Que é no estado do Goiás, onde o deputado é o seu colégio eleitoral. Ele também estará realizando, então, manifestações lá na cidade de Goiânia, no Goiás. Parabéns ao deputado. Meus queridos, é um verdadeiro lamaçal, né? Criaram um lamaçal. O que todo mundo, assim, tá comentando é que o ministro recebeu, que o ministro vendeu a parte dele no Taiaiá. Aí, o que acontece? Eu vou um pouco além, posso até estar falando besteira, mas perguntar não ofende. Para o ministro vender o Taiaiá, ele comprou, ou ele montou o Taiaiá, né? Ele vendeu uma parte do Taiaiá. E de onde vem esse dinheiro também? De onde vem essa grana? Porque a gente sabe que um ministro da Suprema Corte, um salário de R$45 mil, você que de repente ganha 3, 4, você vai falar assim, Fábio, é muita grana. É muita grana, mas você não consegue fazer muita coisa, não, com um salário de R$45 mil por mês. Tem limitações. Tá bem acima do que ganham a maioria dos brasileiros, obviamente. Só que você não constrói patrimônio com uma grana dessa, não. Para você ter uma ideia, para um ministro da Suprema Corte juntar R$5 milhões, digamos, tá? Que ele guarde 40 mil por mês, que ele tenha uma outra renda, ou, né, que ele consiga economizar 40 mil por mês em um ano, ele vai ter ali R$480 mil, 12 parcelas de 40 mil, R$480 mil. São 10 anos para um ministro da Suprema Corte juntar R$5 milhões, nem 5, R$4 milhões e 800 mil. Então, além do recebeu dinheiro porque vendeu a parte no Taiaiá, tem grana também para comprar o Taiaiá? A parte do Taiaiá? Então, são questionamentos, né, que a gente não deveria deixar de fazer. Só que, meus queridos, a oposição está com a faca e o queijo na mão. Agora é a hora de gritar por impeachment do ministro. Ok até aqui? É a hora de gritar por impeachment. Só que, minha gente, um negócio assim que me deixa um pouco triste e talvez eu possa estar até indo de encontro com o pensamento de muita gente. Não adianta a gente fazer uma manifestação no dia 31 e no dia 1º de março e ficar só nisso. Fábio, você é favorável? Sou favorável, estou falando todos os vídeos aqui que no dia 1º de março tem manifestação no Brasil. Só que o que vai acontecer no dia 2? Todo mundo vai voltar a trabalhar na segunda-feira, né? Ok, então a gente tem que trabalhar mesmo, a gente não é vagabundo não. Tem muita gente que fica, tem que parar o Brasil, tem que... manifestação só no domingo não vira, não acontece. Cara, nós somos trabalhadores. Quem vive de sindicato, de greve, é petista. Quem vive lá de pão com mortadela e cachê de R$50 é essa galera aí ligada a sindicato. Quem faz greve em frente à indústria, em frente à empresa, isso vem lá da época do Lula, o Lula que comandava essas coisas. Nós, da direita, nós trabalhamos, a gente manifesta no domingo, na segunda-feira a gente volta pro trabalho. É óbvio que o meu questionamento é, o próximo final de semana, a segunda, a terça-feira, o que é que vai ser feito? A gente pode fazer uma vigília,
num dia de semana, à noite. No outro final de semana, de repente, pode ser convocado mais manifestações. Porque não adianta nada também a gente fazer uma manifestação no domingo e na segunda-feira todo mundo volta ao normal, como eu disse, né? Quem trabalha volta pro trabalho, tem que voltar mesmo, né? Mas lá na quarta-feira, por exemplo, dá para fazer uma vigília lá em Brasília, suponhamos, entende? Dá para fazer uma carreata na quarta-feira, imaginemos aqui, das 18 às 20 horas, dá, não mata ninguém não. Horário de pico em Brasília. Quem é de Brasília sabe, em cidade grande, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, você pega trânsito pesado a partir das 18 horas. Então, há muito o que se fazer sim, parabéns aí aos que estão envolvidos, mas todo começo é um começo. Manifestação no domingo, que vai acontecer no dia 1º, várias cidades aí no Brasil já estão confirmando, é válida, é óbvio que é válida, mas não pode também aí espera dar uma cagada no Brasil, aí convoca uma outra manifestação. Espera prender um presidente, aí convoca uma outra manifestação. Não dá, porque daí também não vai dar resultado, não vai dar nada. É óbvio que eu penso também que quando chegar um momento, o porquê não fazer manifestação na sexta, sábado e domingo? O porquê não? O porquê não? Quem pode, participa. Quem não pode, participa no sábado e no domingo. Na tela do Aborda Notícias, eu acho que a direita tem agora a faca e o queijo na mão, hein? A faca e o queijo na mão da direita. Moraes manda a Receita rastrear a quebra de sigilo de ministros do STF e sem familiares. Cara, olha isso daqui, presta atenção no que o Alexandre de Moraes mandou fazer, tá bem? Presta atenção. Outro lado, o órgão diz que processo está sob sigilo da Justiça e que só o STF pode autorizar a divulgação. Moraes usa inquérito das fake news para pedir à Receita checagem de pais, filhos, irmãos e cônjuges dos ministros. Sabe o que é isso daqui? É para saber se alguém da família dos ministros estão entregando, vazando os podres. A Receita Federal faz um rastreamento no seu sistema para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e seus familiares. A lista conta com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros da Corte. O pedido de análise das informações foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Para finalizar o processo, os auditores da Receita ficarão eles farão cerca de 8 mil procedimentos de checagem. Checarão 8 mil, tá? Procedimentos de quebra de sigilo, o que leva tempo, segundo pessoas a par do tema, ouvidos aí pela reportagem da Folha de São Paulo, na condição de anonimato. Procurada, a Receita afirmou que não se manifesta sobre demandas judiciais para preservar o sigilo das informações. Esse procedimento está sob sigilo da Justiça, só cabe ao STF qualquer autorização de divulgação. A Receita recebe diversas demandas judiciais de informação, não se manifestando sobre elas por conta desse sigilo tributário e muitas vezes também judicial, como é o caso. O gabinete de Alexandre de Moraes foi procurado por meio da assessoria do Supremo, mas não se manifestou. O trabalho do Fisco Federal envolve dados de 80 sistemas. Os relatórios ficam prontos, já estão sendo remetidos diretamente a Alexandre de Moraes. O rastreamento de possíveis quebras de sigilo se encaixa no contexto da crise institucional entre os poderes e órgãos públicos provocada pela quebra e liquidação do Banco Master. Revelações e investigação sobre o escândalo financeiro do banco de Daniel Vorcaro geraram desconfiança e suspeitas de vazamentos de informações protegidas por sigilo bancário e fiscal. Integrantes do Supremo suspeitam que a Polícia Federal investigou
ministros da corte sem amparo da lei. Por outro lado, investigadores da Polícia Federal consideram que as decisões tomadas por Dias Toffoli na relatoria do caso atrapalharam as apurações. A Polícia Federal não participa dessa busca de possível vazamento, ao menos no momento. A solicitação de Moraes foi feita segundo pessoas que acompanham as investigações há cerca de 3 semanas no âmbito do inquérito das fake news aberto em 2019, que investigou ataques de bolsonaristas aos integrantes do Supremo. E agora, todo mundo está entrando nesse tal inquérito das fake news. O que antes era para pegar bolsonarista, agora pau que dá em Chico está batendo em Francisco, e muita gente que bateu palma para todo esse inquérito agora já se vê aí como verdadeiras vítimas. Como eu estava falando, minha gente, os ministros estão se blindando, tá? Eu não acho que isso é uma vitória, eu já comentei aqui. Alexandre de Moraes está quieto, tá? Para mim tem uma estratégia aí, já a gente tem alguma bomba de Alexandre de Moraes aí para explodir. A gente sabe que a Polícia Federal tem um relatório também, não só do Dias Toffoli, mas também do ministro Alexandre de Moraes. Você imagina o que está para explodir por aí nesse país, tá? Alexandre de Moraes colocou o COAF e também a Receita Federal no inquérito das fake news. Você imagina que loucura é essa? Imagina só que doideira, meu. Agora eu quero que você preste atenção. Quem comanda o COAF? Polícia Federal, não é? Quem comanda a... Peraí, eu só tenho uma dúvida do COAF, mas a Receita Federal, quem tá lá dentro é órgãos estratégicos. São órgãos, cargos estratégicos dentro desse órgão que é a Receita Federal. Lula não colocaria qualquer um lá. Tem uma desconfiança que o Lula... ele teve o consentimento de Lula para que o Andrei Passos Rodrigues conduzisse as investigações contra o Dias Toffoli. Só que o mesmo Andrei também está para explodir aí sobre a ligação de Alexandre de Moraes com o Banco Master, tá? Há uma fritura aí em cima desses ministros que está explodindo tudo. E cá entre nós, é o tipo de coisa que eu não posso afirmar. Tá bem? Mas a gente pode fazer as nossas indagações. Lula foi quem nomeou o tal do Andrei Passos Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Ele está debaixo do guarda-chuva de Lula. Lá no topo é Lula, abaixo do Lula está o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, e depois o diretor-geral da Polícia Federal. Então, de uma certa forma, a desconfiança, principalmente do Dias Toffoli, é de que esta investigação da Polícia Federal, ela tenha o consentimento de Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, cobra engolindo cobra. Nesse momento, cobra engolindo cobra. Então, a direita, ela tem uma grande oportunidade e eles estão corretos em mobilizar o povo, levar o povo para a rua. O impeachment de Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, pode explodir tudo. Muita gente dizendo assim, mas aí o Lula vai indicar, Fábio. Gente, eu não estou preocupado, não é com a indicação do Lula. Eu estou preocupado que um ministro, na situação de Dias Toffoli, não pode continuar na Suprema Corte. Ele afastou apenas da relatoria do caso. Ele ainda pode votar no caso do Banco Master. Quando levarem para o plenário aí a conclusão
E aquilo que depende de voto do pleno, lá estará o ministro Dias Toffoli. E aquilo que depende também da turma que ele está. Ah, mas o Lula vai indicar alguém. Meu, o que a gente precisa é dar o recado para esses que estão lá. É isso que a gente precisa. Então a fritura em cima do Dias Toffoli, ela está aí. Alexandre de Moraes também, a que tudo indica, a que tudo diz, é que a Polícia Federal tem um relatório explosivo contra o Dias Toffoli, tá? Ô, gente, eu ainda torço pra gente chegar num nível desse canal que eu não tenha que operar o sistema enquanto eu estou aqui construindo, tá bem, um raciocínio com vocês, porque eu vou te falar, viu? É difícil, a gente perde o fio da meada, né? Está comentando com você e buscando a informação aqui. Quando eu me falei do COAF, né, eu falei que o COAF era um órgão da Polícia Federal, e não é, o COAF é do Banco Central, né? Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele colocou a Receita Federal e o COAF no inquérito das fake news, olha só. Ó, Elon Musk, para você ter uma ideia, o cara, ele é um sul-africano que vive como cidadão americano, né, nos Estados Unidos, está também no mesmo inquérito das fake news. E agora, para você ter uma ideia, o Alexandre de Moraes utiliza o mesmo inquérito para investigar 100 pessoas aí de familiares dos 10 ministros, para ver se tem alguém da família, neto não, né? Filho, pai, irmãos e também os cônjuges, para ver aí se as mulheres estão vazando conteúdo dos ministros da Suprema Corte. Ê, lasqueira, viu? E lá está, meus queridos. Olha só, não faz sentido. O Andrei Passos Rodrigues, esse cara, ele é o diretor da Polícia Federal, indicado por Lula, está debaixo do guarda-chuva de Lula. Mais uma vez, é Lula, é ministro da Justiça. Depois vem o Andrei Passos Rodrigues, ou seja, ele está debaixo do guarda-chuvas de Luiz Inácio Lula da Silva. E outra, é um cara de confiança de Lula. Foi Lula que indicou. Bolsonaro não pôde indicar o Alexandre Ramagem para ser aí o diretor da Polícia Federal à época. E agora o que acontece? Lula pôde, né? A gente já parte dessa informação. E lá está o Andrei Passos Rodrigues. Esse cara, ele é o cara de confiança de Lula. E ele está investigando o Dias Toffoli, entregou um relatório explosivo contra o Dias Toffoli. A Polícia Federal fazendo o trabalho dela, ministros da Suprema Corte dizendo que é lixo judicial o que a Polícia Federal fez. O Flávio Dino, o próprio Flávio Dino, chegou a dizer que é um lixo o relatório da Polícia Federal. Aqui, ó. Essa bomba aqui também. Esse daqui, tá? É um que... Meu, olha só. Mudança na relatoria do Master pressiona a Alcolumbre. É a matéria destaque lá do Poder 360. O ministro André Mendonça acumula 2 inquéritos que apuram irregularidades de aliados do presidente do Senado. O presidente do Senado, ele tem aliado já envolvido no caso aí do Banco Master e também aí algo relacionado lá a questão da previdência dos servidores, né? Pois é. Acumulando os inquéritos em que investigam as fraudes no Banco Master e nos descontos associativos do INSS, o gabinete do ministro André Mendonça quer identificar possíveis pontos de contato nas apurações. Segundo a Polícia Federal, o Master atuava
com a venda de carteiras de crédito consignado voltado para aposentados. Os investigadores identificaram que essas carteiras de crédito foram adquiridas por fundos de previdência, lembra que eu falei que era da Previdência? Mesmo com alertas de risco. Para a Polícia Federal, esse é o caso da Amprev, Instituto de Previdência do Amapá, que tornou-se alvo da polícia, da operação Zona Cinzenta em 5 de fevereiro. A cúpula do fundo foi indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E é o caso do ex-diretor-presidente da Amprev, Geocildo Silva Lemos. É a galera lá do Amapá, né? O que acontece? Os servidores, vocês sabem muito bem que essa previdência de funcionários públicos, o funcionalismo público, ele não tem a mesma... Ele não está ligado ao INSS, né? Nós contribuímos e depois nos aposentamos ou recebemos benefícios do INSS. Já essa galera, servidores públicos, né, contribuem, e aí o sistema de previdência deles acabam fazendo alguns investimentos. Então tem muito funcionário contribuindo, tem muita grana entrando, e eles precisam, né, investir essa grana, né, para entrar um juro ali, e enfim, entrar uma renda com a grana da contribuição da galera, tá? E é normal que esses institutos, né, dessas previdências, façam investimentos. O negócio é que compraram fundos do Banco Master, e aí, meu amor, já com forte indício de fraude, e ainda foram avisados. E aí o que acontece? Esse cidadão lá, ele é um aliado do Davi Alcolumbre. Eu tô vendo o chat aí, o bicho tá pegando nesse chat aí, né? Eu tô vendo só a Tramontina cortando solta no chat. É isso aí, minha gente. Só cuidado, tá bom? Não vi o que foi, mas cuidado aí também pra não ficar passando o facão à toa, tá bom? Vê aí quais são as mensagens, tá bem? Eu sei que vocês estão muito bem orientados, tá? Petista, vagabundo aí, causando no chat aí, vocês passam o facão mesmo, tá bem? É isso aí, aqui tem gerência, viu? Tem moderador aqui, não vem aqui ficar enchendo o saco não, que eles exterminam você, beleza? Então, meus queridos, tudo que tá acontecendo no nosso país, todos esses escândalos, a gente tem essa questão do INSS, do Banco Master, tudo isso é, de uma certa forma, motivo, né, para deixar o brasileiro puto da cara, revoltado. O Nicolas fez um vídeo maravilhoso, eu quero mostrar para vocês, ele comentando aí a respeito, né, de toda essa situação, né, cansa de uma certa forma. Eu tenho falado aqui, isso nos cansa. Toda vez é um escândalo ali, é um escândalo aqui, isso vai deixando a gente enfadado. Só que o que acontece? Antes do Nicolas dar o recado dele, eu gostaria de te falar uma coisa. É exatamente o que político vagabundo quer. Eles querem você cansado, eles querem você odiando o político. Sabe aquela ideia, aquele pensamento de político é tudo igual, Lula e Bolsonaro é tudo igual, eu tô cansado disso, eu tô cansado de manifestação, eu tô cansado de ir pra rua. Sabe o que eles querem? Exatamente isso. Porque se você é um cansado, se você cansa, e cansa mesmo, mas não desista, tá bem? Por quê? Quando você desiste da política, alguém está fazendo política no seu lugar. E é exatamente isso que eles querem. Eles não querem você engajado, eles querem você odiando Lula e odiando Bolsonaro. Pra quê? Pra você não ser um fiscal, pra você ser aquele que vai... Não, esse aí toca a vida dele, esse aí trabalha, paga as contas do jeito que dá, esse daí é mais um sofredor brasileiro, ele tá nem aí pra política. É exatamente o que eles querem.
Eles querem te desanimar, eles querem te colocar para baixo mesmo, tá? E o Nicolas tá aí explodindo sobre esse assunto na tela do Abordo Notícias. Vamos lá, Nicolas. O Nicolas não quer trabalhar. Bora, Nicolas, acorda, meu. Vai dar, calma que vai dar. Esse vídeo é pra você que tá cansado, mesmo que tá pulando carnaval, mas por dentro tá cansado desse país, que fez o L e tá arrependido, ou até mesmo você, né, que é trabalhador e quer um Brasil diferente, mas ainda assim fica cansado. Escuta essa história. Em 2022, a esquerda voltou ao poder com o lema União e Pacificação. De lá pra cá, tudo que ela fez foi o contrário, né? Foi divisão e guerra, nas palavras do próprio Lula. Aí eu te pergunto, quem tem pagado essa conta? Exatamente, você, que acorda cedo, que paga imposto sem ver o retorno, que sofre com insegurança na rua, com hospital precário, com educação de merda, com saneamento básico pior que a Índia. Então, esses problemas são causados por eles, que estão guiando a nação e estão trazendo o Brasil para onde está hoje. E não importa, amigo, se é direita, de esquerda, de centro, se você olhar ao seu redor, ver os problemas do país, você vai ver que já ultrapassou o limite de ser ignorado. E é exatamente por isso que torna o dia 1º de março tão importante. Porque, sabe, Nicolas, o que tem a ver fora Lula, fora Moraes e Toffoli? É porque dentro de cada um desses existe um abismo de escândalos, imoralidade e falta de compromisso com você. E a única certeza que a gente tem hoje é que esses 3 nomes fazem parte de um pequeno grupo que tem destruído a muitos e que não dá para ficar impune. Então, se hoje eles estão destruindo o nosso país, a pauta é verdadeira, justa e necessária. E se você só vai pra rua quando é pra desagradar um inimigo ou por meras questões, sei lá, eleitorais, já não existe mais o certo e errado e apenas a conveniência. E foi exatamente essa conveniência que nos trouxe, todos nós, a este ponto. E quando você fica calado diante a todos esses crimes, é exatamente o que um criminoso quer da sua vítima. Se não tem ninguém falando, não tem nada acontecendo. Ou seja, essa é a fórmula perfeita, cara, para que esses caras continuem no controle. E há muito tempo, esse grupo tem forçado o brasileiro a aceitar calado e ignorar qualquer senso de urgência, porque aí os absurdos são normalizados, as pessoas se acostumam e o intolerável se torna tolerável. Você nunca se perguntou por que o Brasil se preocupa tanto com tudo, menos com a própria vida? Com seu próprio lar, com sua própria família, com seu futuro, caramba? Sério, só Deus sabe o que tem que acontecer nesse país para que o povo sinta novamente que essas figuras passaram de todos os limites. Então, por isto, dia 1º de março, a gente vai usar a nossa voz contra a corrupção suprema, contra esse sequestro, master das instituições brasileiras por essa quadrilha, contra a perseguição que impera desde 2019, aberta por Toffoli, conduzida por Moraes e chancelada por Lula, contra as prisões políticas, Jair Bolsonaro, seus apoiadores e tantos outros inocentes que estão sofrendo até hoje. Por isto, fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula. Te vejo dia 1º de março. É isso aí, meus queridos. E nós vamos lá, né? Nesse dia vai ter manifestação em vários lugares e o nosso canal vai estar com live aberta aí direto da Avenida Paulista, direto de Belo Horizonte, direto de Brasília, Goiânia. A gente vai estar mostrando tudo, absolutamente tudo para você, tá bom? Por isso que é importante você que acompanha o meu canal se inscrever, ativar as notificações, colaborar financeiramente aqui com o canal, com qualquer valor, absolutamente qualquer valor que você mandar via Pix, você dá uma moral, uma força aqui pro canal. É o que nós precisamos, então faça isso, por favor. 11 95275 3898 para você abençoar o canal Abordo Notícias. Qualquer valor mesmo, tá bem? Fábio, eu posso ajudar, posso colaborar, então faça isso, ajude. Até agora apenas uma colaboração, nós precisamos alcançar a nossa meta e eu conto com você, beleza? Ajude, ofereça aqui, né, a sua ajuda, o seu colabore aqui com o nosso programa. O Flávio Bolsonaro, ele assinou o pedido de impeachment de Toffoli. O texto foi apresentado ainda em janeiro, no rastro do escândalo do Banco Master. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Isso aí, os senadores têm que ir para cima mesmo e têm que ouvir a voz que agora vem das ruas, tá? Avenida Paulista,
em São Paulo, dia 1º, Goiânia, Fortaleza, todos nas ruas e pedindo o fora Toffoli, fora Lula, fora Moraes, a derrubada do veto da questão aí da dosimetria também em pauta, beleza? Para você curtindo o nosso canal, você sabe, minha gente, dá trabalho fazer isso daqui, é dias e dias de lutas, dias de glória também. A gente vive uma verdadeira guerra aqui nesse canal e a gente precisa de você. Então, por favor, ajude com o seu like, ajude também com o Pix, tá aqui abaixo, isso fortalece o nosso trampo, fortalece aqui os nossos ideais. Agora eu só tenho um papel, é eleger Flávio, é o que disse Eduardo à Fox News. O ex-deputado federal concedeu entrevista à emissora norte-americana durante um evento na Flórida. Lá está o nosso querido conservador, filho de Jair Messias Bolsonaro, exilado nos Estados Unidos. Esse, se vier ao Brasil, com certeza será preso. A PGR, né, aceitou a denúncia contra o nosso querido Eduardo Bolsonaro. A Câmara dos Deputados já cassou o mandato dele, porque ele não poderia voltar para o Brasil, porque se ele viesse para o Brasil seria preso. E agora ele está na missão de ajudar a eleger o irmão. E nós também, viu? Vocês, né? Quanto um quanto o outro, tem um exército aqui de brasileiros que estarão e estão na luta pelo país. E a gente que acredita que a direita governando o país vai prosperar. E nós faremos campanha de graça. Eu não sei você, mas eu vou fazer campanha de graça. Vou adesivar meu carro, vou meter um som no carro. Quando eu for pra rua, vou sair rodando, tá bem? É música, da campanha do Flávio Bolsonaro. Eu tô nem aí, eu já falei, tá bem? Meu carro tem carroceria, eu vou meter um som lá na carroceria e nós vamos explodir tudo aqui, beleza? Por onde eu passar aí, meu amigo, é Flávio, 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 Flávio. Essa semana, a Michele Bolsonaro, ela... É engraçado, né, minha gente? Como... Ó, Michele diz a aliados que não fará campanha para Flávio Bolsonaro. Aqui no Brasil, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Eu vou falar um negócio bem bonito pra você. Primeira coisa, eu preciso, né, fazer uma justificativa antes. Fábio, você trabalha com a matéria que alguém produziu. Ok, é um ponto, tá? É um ponto. Eu não tenho jornalistas que escrevem as matérias pra mim, tá? Qual é a minha função? Eu comento aquilo que saiu na mídia. Essa é a minha função aqui, tá? É tanto que eu nem fico muito mais lendo matérias, estou apenas comentando o que a mídia, o que a imprensa, o que os canais conservadores ou não estão publicando. Só que no Brasil acontece um copia e cola. Eu não consigo entender. Eu vou olhar para você aqui, presta atenção. Essa matéria da Michele diz a aliados que não fará campanha para Flávio Bolsonaro. Olha para mim. Vou tirar a música, eu quero falar isso daqui. Eu gostaria que tivesse agora 100 mil pessoas me vendo, mas não tem. Eu vou falar para você. Presta atenção. O jornalismo brasileiro, ele está um verdadeiro copia e cola. Eu falo porque eu acompanho aqui, presta atenção. O UOL dispara uma notícia. Certo até aqui? Não passa uma hora, o Metrópolis posta. Depois vem o Oeste, que é o quê? Um canal conservador. Só que eu não consigo entender. Quando você olha no cast da Oeste, tem lá, eu não sei a quantidade, mas pelo menos mais de 10 jornalistas. Para fazer copia e cola, meu. Eu não consigo entender, por exemplo, como a Oeste não checa uma informação dessa. Aqui, se eu não estou enganado, é o que? Eu acho, é o Estadão, eu acho, né? Tem aquele cavalinho, é o Estadão, né? O Estadão publica um negócio desse.
Michele diz a aliados que não fará campanha para Flávio Bolsonaro. Aí a Oeste já tá lá com um artigo dizendo: Flávio vai ter que vai ter que conquistar a confiança de Michele Bolsonaro. Caracas, velho. Você olha assim, você fica indignado aí do outro lado, né? Só que aí, tá bem? Isso daqui foi um post da Michele. Eu vi algumas pessoas comentando aí, será que é verdade isso? Tá aqui, meus queridos, ó. Olha o que a Michele colocou. Imprensa sem assunto no final de semana. A estratégia é sempre a mesma. As fontes imaginárias são correligionários, aliados, pessoas próximas, daí imitam o pai da mentira e inventam narrativas, etc. A verdade é essa: existe um tempo para cada coisa. Tem muita gente semeando divisão. As pessoas de bem, peço muito pouco, não caiam nas armadilhas de quem vem inimigos e de falsos aliados. Gente, pelo amor de Deus, tá? Aí eu não consigo entender, cara, como a Oeste reproduz um negócio desse. Se você entrar lá na Oeste, que é um canal conservador, deixa eu ver aqui, eu até uso muita coisa deles, é até por isso que eu sei que eles publicaram isso, tá? Lá, deixa eu ver se eu acho rapidão aqui no portal deles. Lá tá dizendo que o Flávio vai precisar conquistar a confiança da Michele. Ai, gente. Você imagina algo assim, tá bom? Por exemplo, já soltaram que o Nicolas não iria fazer campanha no primeiro turno para Flávio Bolsonaro. Tá? Não vai. Aí, agora já estão soltando que o Flávio, a Michele não vai apoiar o Flávio. Aí você ouvir isso lá de um Estadão, beleza, tá? Mas você ouvir isso num canal como a Oeste, cara. Aí depois, você vê que os brasileiros estão lá cancelando as assinaturas da Oeste. Olha lá, Oeste, ó. Numa coluna ainda chamada No Ponto. Acertou bem no ponto, hein, Oeste? Foi no ponto, Oeste. Parabéns, cara, vocês foram no ponto. Ó, ex-primeira-dama acredita que é alvo constante de indiretas do senador e de seus aliados. Senador Flávio, pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro, precisará conquistar a confiança da ex-primeira-dama para tê-la como apoiadora na campanha. Ou seja, ela ainda não é apoiadora? Não é apoiadora? Hã? Olha só. Aí, tá lá o Oeste, dizendo que é um canal conservador, pau no Lula todo dia, é isso, é aquilo outro. E aí a gente vê eles, né, sempre estiveram lá beneficiando o Tarcísio, toda vez que tem que tinha, né, uma pesquisa e colocava o Tarcísio em primeiro lugar, eles eram os primeiros a postarem. Agora estão repetindo blá 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 aí dessa mídia podre, cara. É só dar uma ligadinha pra Michele, cara. Entendeu até aqui? É só dar uma ligadinha pra Michele. Aí as pessoas estão falando aí da Oeste, deixa eu ver. Ó, esse aqui é do tal do jornalista Edilson Salgueiro, tá? Aí tanto aqui o Estadão, aliados, né? Fontes ouvidas. Fica fácil, gente, eu fazer uma matéria dessa. Fica fácil eu escrever, tá bem? Fica fácil eu escrever, tá? Quer ver? Vou fazer uma fake news. Michel Temer
diz que não vai ser vice do Lula e agora luta para ser vice do Flávio Bolsonaro. Aí você vê o título, você, nossa senhora. Aí eu vou escrever minha matéria. Aliados do ex-presidente Michel Temer, do MDB, descartam a possibilidade de Michel Temer estar na chapa com Lula. Na verdade, a intenção do MDBista é ser vice de Flávio Bolsonaro. Pá! Audiência, né? Aliados? Meu amor, quantos aliados o Flávio Bolsonaro tem, hein? Quantos aliados a Michele Bolsonaro tem? Quantos aliados? Você é um aliado, não é? Eu sou um aliado do Flávio, sou um aliado da Michele, tô dentro com eles, tô junto. Se tiver evento, eu estiver perto, eu puder ir lá participar, eu vou. Se eu não puder, porque é do PL Mulher, eu mando a mulher, levo a mulher, vamos lá, mulher, vamos ver a Michele. Puta merda, meu! E você sabe o que é mais legal? Eu não consigo entender, você entra num portal como a Oeste, por exemplo, tem lá uma carreta de jornalistas. Pessoal, presta atenção. Não é difícil checar uma matéria antes de publicar. Tá? Por quê? A Michele, ela é do PL Mulher. Então, o que acontece? Você pode tentar falar com a Michele, você pode falar com a assessoria do PL Mulher, tá? Você pode falar com a assessoria do PL, você pode falar com a assessoria da Michele e, como eu disse, com a própria Michele. Os caras estão lá numa redação. Ah, mas não consegue falar com a Michele, então para de ser jornalista, meu. Para checar uma informação. Michele, é verdade que você não vai apoiar o Flávio? É verdade que ele ainda precisa conquistar o seu coração? Eu queria entender, tá? Quando é que esse Brasil, esses jornalistas vão fazer o trabalho deles? Quando é? Tá? Quando é? Vocês se lembram do Alan dos Santos? Falou que a Michele tava cagando pro Bolsonaro. Você se lembra do Alan dos Santos? Falou que a Michele tava cagando pro Bolsonaro, não era? Pois é. Onde está agora a timeline? Tô comemorando nada aqui não. Eu não comemoro perseguição a aliados não. Entendeu? Eu não comemoro. E o Alan dos Santos é um cara inteligente e que vem metralhando aí o PT, não é de agora. Vem resistindo ao sistema, mas onde estão? Tá? Oeste, vocês ficam nessa putaria aí, só que vocês não entenderam que demitiram o Silvio Navarro, os conservadores fizeram uma campanha de boicote ao Oeste e, a Oeste não foi a mesma depois da saída do jornalista Silvio Navarro. Jogaram uns panos quentes ali, a Ana Paula lá, aquela que era a Ana Paula do vôlei, aquela mulher virou o bicho, né? Você vê vídeos dela aí braba, não cancelem a Oeste, que não sei o quê, e para de cancelar a revista Oeste. Aqui, ó, a Elaine Nano dizendo que cancelou, que não considera eles mais como conservadores. Aí o que acontece? Lá estão eles, né? Caiu pela metade a audiência. Caiu pela metade a audiência, tá? Caiu pela metade a audiência. São bons, Fábio? Claro que são. Dão a notícia com um jeito bem profissional, levam o doutor André Marcília, né? Eu também trago os vídeos dele aqui. O doutor André Marcília não sei se é contratado, participante lá da Oeste. Tem jornalistas bons? Tem. Só que, a galera da conservadora tá enxergando. Talvez
essa matéria aqui, porque é muita coisa que sai no site. Aí, às vezes, quem assiste o YouTube não tem nem acesso ao que sai no site deles, tá? Talvez muita gente não vai nem saber que a Oeste fez essa publicação. Por quê? Como eu estava falando para você, assiste só o programa. Mas mesmo assim, a audiência foi lá embaixo. Eu sei que o YouTube está sacaneando muita gente. Eu tenho as minhas desconfianças. Por que o YouTube faz isso? Começo de ano é uma época de renovação de contratos. A galera não investe muito em publicidade em começo de ano. Então, quando o YouTube não tem muita inserção de anúncio, eu percebo que o YouTube também não dá muita audiência para os canais, não. Tá? Não dá muita audiência para os canais, não. Agora, quando o YouTube está lotado de venda, de anúncio, ele enfia audiência para todo mundo. E não é só nos canais da direita, não. Isso eu tô vendo que é geral. É até eu mesmo, até a quantidade de anúncios que eu tô vendo tá menos. Eu não sei como é que tá aí as nossas lives, tá rodando muito anúncio. Vocês podem me dizer aí no chat, tá tendo muito anúncio? Que eu não tô vendo tanto anúncio do YouTube. Então, às vezes, né, a gente fica puto com o YouTube aqui, é por isso. Porque se o YouTube der, ajudar muitos canais, eles vão ter uma grana para pagar. E se não tá vendendo muito, né? Mas, enfim, a Oeste, por exemplo, de 100 mil que eles colocavam ao vivo, convidavam uma autoridade, às vezes o Nicolas, nunca vi o Nicolas lá, tô usando de exemplo, tá? Aí a audiência subia um pouco mais, eu acho que eu já vi o Nicolas assim. Então, o que acontece? Era 200 mil, 150 mil. Agora, meus queridos, é 45 mil. E cá entre nós, a estrutura da Oeste em relação do YouTube, o pastor Sandro Rocha, ele coloca isso com uma câmera e um microfone. Ele, sozinho. Não tem especialista, não tem... Não. É ele, sozinho. Ou seja, a direita tá percebendo, viu, Oeste? A direita tá percebendo. Aqui no comentário, tem pouca gente me vendo. Tô vendo alguns comentários aqui falando da Oeste. Mas fazer o quê, né? Gente, isso é meio que normal, sabia? Porque é o seguinte, Bolsonaro presidente. Tamo junto, presidente, meu presidente, coisa linda, maravilhosa. Bolsonaro ex-presidente, não ganhou a eleição. Tamo junto, capitão. Beleza, abraço. Entendeu? Bolsonaro é investigado. Ih, rapaz, faz tempo que eu não falo com o Bolsonaro, hein? Ô, Bolsonaro, tá tudo bem aí? Tudo bem, beleza. Bolsonaro preso. Rapaz, prenderam o Bolsonaro. Eita Deus, olha. Mas também, Bolsonaro vacilão. É desse jeito que começa, meu amor. Quando o cara tá lá no poder, é lindo defender ele, né? Maravilhoso. Vem, Bolsonaro bonitão, engravatado, né? Com uma galera, segurança, assessores, fotógrafo, imprensa no pé. Que delícia defender o Bolsonaro. Mas depois, o cara tá preso, hein? Aí, meu amor, vão se afastando, tá? Isso é normal, tá bem? É normal. Ô, gente, eu tinha preparado uma pauta, tá? Lula, que foi lá naquele evento, e a Janja, e não sei o quê, e gente e eles que xingaram o Bolsonaro, gritaram sem anistia no carnaval deles, fizeram a festa deles, tá? Só que, esse papo me cansa, de verdade, entendeu? Me cansa. Eu, se tivesse a título de informação, o que eu falaria pra você teve o carnaval lá, que o Lula patrocinou, o Lula foi lá, a Janja estão por cima da carne seca, estão lá no meio dos artistas, estão lá no meio da escola de samba, gritaram sem anistia, exibiram o vídeo do Bolsonaro preso, do Bolsonaro com tornozeleira, vídeo não, né? Exibiram
um bonecão gigante do Bolsonaro preso, fizeram a festa deles. Esse papo cansa, sabia? Aí do outro lado a gente tem também a galera xingando o Lula lá no show no Balneário Camboriú. A gente tem aí o Flávio lançou a música do enredo do ladrão e do Lula ladrão. Ih, meu, isso entende? É viver de pauta, né? Não, a pauta é o carnaval, então vamos falar notícias do carnaval. Aí na semana que vem, passou. Aí daqui a pouco estoura outra bomba, ninguém tá falando mais do Toffoli, ninguém tá falando mais do Moraes, ninguém tá falando mais do INSS e ninguém tá falando mais de dosimetria. É esse o problema. Não é? Então não vamos perder o foco com um carnaval, né? Não. Melhor a gente falar aqui que vai ter manifestação no Brasil, que a gente vai pedir o fora Lula, o fora Moraes, o fora Toffoli, a gente vai lá exigir que essa galera saia de onde estão. O fora Lula, por mais que o Nicolas peça, a gente já tem consciência que não é um impeachment, é o fora Lula nas urnas, é um fora Lula na cabeça da sociedade, tá? Esta é a grande verdade, tá bem? Essa é a grande verdade. Para você ligado aqui no canal Aborda Notícias, pessoal, ajude o nosso programa, colabore com o nosso canal, faça um Pix, qualquer valor, para você ajudar o Aborda Notícias, 11 95275 3898, para você dar uma moral aqui no canal e ajudar o Abordo. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, e que você tenha essa, como é que eu vou te falar? Essa consciência que ajudar é preciso, não só o meu canal, mas também outros canais que precisam de você. Muito bem, meus amores, você de todo o Brasil ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, onde você estiver, sejam bem-vindos. Valeu, o pessoal comentando, estou focado nas reportagens, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, valeu, foram vaiados, Janja sumiu do desfile, assisti para ver, para certificar quais narrativas virão deles agora. L não, hashtag L não, é certo, tudo bem, né? Eu acho que num outro motivo aí a gente comenta, num outro programa a gente comenta, né? Mas, a gente tem tanta coisa, né? Assim, eu acho que mais importante. Porque agora é o carnaval, aí ficar falando, sabe? Isso é um pensamento meu. Eu ia trazer, né? Mas eu acho que a gente vai surfando na onda, entende? E é a onda agora, é o carnaval, vamos falar mal do Lula, falar mal das atitudes do Lula referentes ao carnaval, e a gente vai surfando na onda, vai vivendo de pautazinha, entendeu? Tá todo mundo falando, então vamos falar também. E aí na semana que vem é outra coisa, na outra é outra, cansa a gente, né? Eu acho que a gente tem escândalos muito maiores para serem combatidos. Tá? Escândalos muito maiores aí para serem combatidos. Cadê a minha querida Gladys, que não tá no chat? Alô, Gadeza, apareça, meu amor. Tá dormindo já, minha flor? Seja bem-vinda. Alô, você que tá aqui comigo no Brasil, fora dele também nos acompanhando, assim como a Gladys nos Estados Unidos. Eu vi gente aqui, eu acho que da Espanha. Muito obrigado pela colaboração, pela ajuda aqui no canal Aborda Notícias. Vocês são uns amores mesmo, tá bem? Vocês são demais. Continue ajudando, continue abençoando, fortalecendo aqui o nosso programa com Pix. Qualquer valor você ajuda o canal Aborda Notícias. A verdade ganha espaço no som, rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de... Minha querida Gladys, ela mandou aqui, eu acho que foi o quê? Foram $30. Ê, bonita! Obrigado, minha querida. Deus abençoe você, tá bom? Muito obrigado, Gadeza. Meu querido Edson Silva. Alô, Edson Silva mandou 10,22. Valeu.
Valder Reis, Henrique, 10.22, muito obrigado, vocês são demais, tá bem? Continue ajudando aí o canal, ajudando o Abordo Notícias, ainda estamos... ultrapassamos a metade da nossa meta. Será que vamos conseguir alcançar a nossa meta, o nosso objetivo hoje? Dá uma moral aí, gente, por favor, tá bem? Sorriso generoso, espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua 11-95275-3898 para você mandar um beijo, mandar um alô pra galera aqui do canal Abordo. Vem cá, ajuda, colabore. Ela é doce e amiga, sempre pronta a estender a mão. Ajuda quem precisa, sem pedir explicação. Família é seu tesouro, sua base, sua raiz. Gladys é puro carinho, é bandeira do país. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Mesmo longe do Brasil, sua alma tá no sertão. Cada canto, Gladys leva no coração. De verde e amarelo é sua alma, é paixão que nunca tem fim. É orgulho, é alegria, é saudade que é sem fim. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, amor. Muito bem, meus amores. Cadê ela? Não apareceu? E gadeza bonita, viu? Deus abençoe sua vida, minha flor. Obrigado por tudo, tá bem? Vamos lá, meus amores. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Se inscreva, ative as notificações. Não perca o nosso programa por nada. Dê uma força, uma moral, ativando as notificações no Abordo Notícia.